Já estamos de volta com o nosso Profissão Mulher e olha só, quero dar um recadinho para você que acompanha o nosso programa diariamente. Sabe quando você acorda com aquela vontade de lembrar o quanto alguém é especial para você? Eu vivo dizendo, pode ser a sua mãe, pode ser sua amiga, sua irmã, um paquera, né? Pode ser a vizinha. De repente, vocês se estranharam aí por causa do barulho de um cachorro, ó, tá na hora de fazer as pazes. Não tem quem não se comova quando é lembrado, não é verdade? E você pode mandar os mais diversos arranjos, as mais lindas flores para todo o país em até 3 horas. É isso mesmo, é muito simples, viu? Basta você acessar www.lojadafernanda.tv.br. Tudo que tem lá tem a qualidade e a segurança da Juliana Flores. É muito fácil, www.lojadafernanda.tv.br. Lembra alguém o quanto ele é especial para você. Bom, e especial também são essas mamães que esperam em a nova geração do nosso mundo, do nosso país, e tem que ter cuidado extra, viu, gente? Vocês sabem que a pressão muitas vezes costuma ser elevada na gestação, é isso, doutor? Isso mesmo, Fernanda. Relacionando ao que você apresentou agora, nem tudo nos jardins são flores. Pois é, infelizmente, gente. né? Pensa que a gravidez vai tudo bem do começo ao final. O médico faz a sua parte, dando as condutas, orientando a futura mamãe. Ela faz a sua parte, só que a natureza e a genética, as duas coisas, são mais fortes que nós. Por que eu já começo te perguntando, então, doutor, estou te cortando aqui, mas por que você fala a natureza e a genética? Porque a genética tem a ver com algum fator que determinou que ela ia ter uma gravidez de alto risco, no caso, uma pressão alta. Olha só, tá? gente. Então, é mais comum a hipertensão na gravidez, doutor? Na verdade, em termos estatísticos, em 5 a 10%, as gestantes vão ter hipertensão e uma das complicações seria a iminência de eclâmpsia. Antigamente é pré-eclâmpsia, que o próximo passo é eclâmpsia. A hipertensão na gravidez, Fernanda, ela é definida como a hipertensão que ocorre quando a pressão mínima menor ou igual a 9 milímetros de mercúrio acima da 20ª semana de gravidez. Essa é uma definição clássica e com perda de proteínas na urina. Existem aquelas mulheres que têm hipertensão crônica, quer dizer, antes de engravidar já tinham hipertensão, já fazem tratamento, engravidam, continuam com a hipertensão e pode gerar os sintomas de uma hipertensão na gravidez. São duas coisas diferentes, mas que podem se associar durante o período da gravidez. Até hoje não se sabe exatamente qual é uma causa específica desse aumento de pressão na gravidez. A gente sabe que existem alguns fatores de risco. Um dos fatores de riscos principais que envolve não só a mulher, o homem, no dia a dia, o famoso e velho excesso de peso. O excesso de peso. Exatamente. É um inimigo, inclusive, da gravidez. Inimigo, né? Pode ser até mortal, né? A gente sabe que na gravidez a mulher deve engordar, em média, de 8 a 12 quilos na gravidez inteira, pelo menos 1 quilo a 1,5 quilo por mês. Se ela começar a engordar muito, o risco para uma hipertensão é muito grande. Tá? Existem outros fatores de risco, sim. Aquela menina, uma adolescente que engravida aos extremos da vida menstrual, da vida reprodutiva da mulher, uma mulher muito nova, uma menina muito nova, 16, 17 anos, uma adolescente, até uma mulher acima dos 40 anos, né? Que a gente sabe também que a gravidez acima dos 40 anos já é uma gravidez de alto risco. Sim. Então, diabetes também, gemelar, a gente já falou sobre gravidez gemelar aqui em outro programa, Fernanda, aquilo que eu falava, né? A gravidez gemelar é uma dupla ou tripla felicidade para o casal, mas uma dupla ou tripla preocupação para o médico. A gravidez gemelar pode gerar um trabalho de parto prematuro, pode gerar hipertensão na gravidez. Então, esses são alguns fatores de risco, entendeu? Sem contar fatores esses que o doutor nem citou aqui, por exemplo, aquela mãe que fumou a vida inteira. É tabagista, mas ela resolve parar na gestação. Ela tem um risco maior, não, doutor? Não, em termos de tabagismo, não tem um estudo que fala sobre isso, não. Tá? Mas diabetes, o excesso de peso, sim. Só para te dar uma ideia, normalmente, a pressão de grávida, tá? As gestantes ficam muito preocupadas em relação a isso, é baixa, porque na gravidez ocorre uma dilatação dos vasos. Então, o sangue tem mais espaço, tá, para que corra entre os vasos, né? Que a pressão arterial é definida como a pressão que o sangue faz na parede dos vasos. Por alteração hormonal, aumenta
o diâmetro dos vasos, então a pressão de grávida cai. Então, o comum é a pressão ser baixa. 9%, então uma gravidez que está tudo ok, a pressão o normalmente comum ela é que a baixa. pressão fique mais baixa, às vezes até do que o normal. Exatamente, o que é normal. O que chama a atenção é quando a pressão começa a sair, começa a subir, desculpe, a mínima maior ou igual a 9 já tem que ficar de olho, que pode ser considerada uma hipertensão leve na gravidez, tá? Nesses casos, a função do médico é orientá-la, caso ela não esteja obesa, ou já estiver obesa, para não engordar mais, tomar esses cuidados e fazer um acompanhamento mais rigoroso dessa gestante. Tá? Uma mínima maior ou igual a 10, você já pensa em entrar com medicamentos antihipertensivos. Olha só. Tá? E existem medicamentos para essa fase, doutor? Existem. Tá? Um dos principais, por motivos éticos, a gente não pode dizer nome comercial, o grupo da alfa-metildopa tem alguns nomes comerciais, um nome famoso no mercado. Tá? Alguns são proibidos na gravidez, principalmente um grupo chamado inibidores da enzima conversora da aldosterona, inibidores da ECA, que podem causar malformações terríveis na criança. Gente, não pode tomar medicação se está grávida sem orientação médica, exatamente. Né? Às vezes até aquilo que a gente acha banal não pode, né, doutor? Não pode, que a gente sabe que aquelas famosas drogas que tem existe uma classificação de risco para a gestante, para o futuro neném que vai nascer, em A, B, C, D, e tem X, são drogas X, né, que causam realmente potencial risco para o feto que, porventura, vai nascer. E existem alguns sintomas, né, desde o que ela pode sentir? Na verdade, uma mínima maior ou igual a 9, às vezes ela não sente nada, mas o que ela pode sentir que toda grávida tem que começar a ficar de olho? Começou a ter muita dor de cabeça, uma cefaleia, que é um termo mais técnico, no cal. Começou a ter muita falta de ar, que a gente chama de dispneia, são termos técnicos. Muita dor no estômago, epigastralgia, começar a ver pontinhos pretos, brilhantes. Tá? Inchar um pouquinho as pernas, os pés, às vezes é normal por causa de alteração de temperatura, Fernanda. Agora, começar a encher Mesmo no começo da gravidez? No começo, no meio, no final. Tá. Tá? Agora, começar a inchar o corpo inteiro, que a gente chama de um edema generalizado, conhecido como anasarca, muito cuidado, que já é uma iminência de eclâmpsia. O que é eclâmpsia? Olha convulsão. Que o próximo passo é o coma e, infelizmente, em alguns casos, vai a óbito. Gente, então olha o que o doutor está falando, é muito sério. É muito sério. Aliás, esse ano Seríssimo. A gente brinca, né, que eu nunca vi tanta grávida como nesse ano. Não sei se é coincidência, mas onde a gente vai, encontra alguma gestante. Então, tem que ficar alerta, sabe? Pegar, anotar. De repente, você sentiu algum desses sintomas que o doutor está falando aqui, procura teu médico, logicamente, né? Qual que é o tratamento realmente para uma hipertensão? O tratamento definitivo é a interrupção do parto. Logicamente, interromper um parto, Fernanda, com 37 semanas em diante, quando o neném já está maduro, é muito fácil. Agora, o problema é antes. Sim. Né? Aí você tem que tentar postergar o mais, digamos assim, o mais demorado possível para que ela chegue ao termo. Caso contrário, você entrou com medicamento, fez todas as medidas necessárias e a hipertensão não cedeu, ela está com sintomas, que ela pode ter uma alteração chamada síndrome de HELP. O que é isso? Elevação das enzimas hepáticas, tá? Hemólise, que seria o quê? Rompimento das hemácias, ela pode ter muito sangramento, tá? É uma complicação terrível. Tá? Aí, nesse caso, você tem que, primeiro, se ela chegar nesse ponto, tratar, interromper a gravidez, mesmo pensando-se numa prematuridade, nascendo neném prematuro. Por isso que, hoje em dia, a gente tem que pensar muito bem aonde nós vamos fazer o parto. Tem que ter, nós estamos aqui num centro, tá? Que é um centro urbano conhecido como São Paulo, que tem grandes maternidades, tem excelentes UTIs neonatais. Tem que pensar muito bem nisso, a gente tem que pensar nas complicações, não é brincadeira. Precisa. E principalmente nos dias de hoje, né, doutor? Eu não sei se isso tem alguma influência, mas antigamente parece que as pessoas eram mais tranquilas. Com essa correria do dia a dia, é muito fácil você falar assim, essa pessoa está estressada. Assim, né? E a gestante, muitas vezes, fica com os nervos, a flor da pele ali, uma mistura ela é uma mulher, hoje em dia ela ajuda no orçamento familiar, né? Ela pode ter tido um outro filho também, que quando ela está grávida, ela tem preocupação com um filho anterior também, tem que cuidar daquele filho que é pequeno ainda. Isso gera um estresse, pode liberar substâncias que realmente aumentem a pressão. Não é brincadeira. Doutor, não. O sal é algo que contribui para essa elevação de pressão ou não? Olha, durante a gravidez não tem um estudo concreto que o sal vá aumentar a pressão na gravidez. Ele pode ter a ver com uma hipertensão
crônica. Está com hipertensão antes da gravidez. Na gravidez, não tem um estudo que fala que se realmente ela comer muito sal vai aumentar. Não tem uma correlação. É da pessoa mesmo ali. Exatamente. A não ser o aumento de peso, né? Sim, que é um o fator preocupante. aumento de peso. Antes de engravidar, se você já vê uma paciente obesa, ela está acima do peso, você pede primeiro para que ela tente perder o peso. Não é brincadeira. Tá? E se ela realmente engravidar, você vê que ela está realmente aumentando muito o peso, você tem que orientá-la para entrar com medidas dietéticas. Gente, precisa cuidar. A vida a gente só tem uma, né, Exatamente. doutor? E filho, a gente tem que cuidar pela vida inteira, não é mesmo, Fernanda? Com certeza. E você tem que estar super saudável. Às vezes é uma coisa que você esperou tanto, né? Tem tanta gente que demora para engravidar, tem aquele sonho. Chegou um momento, tem que estar perfeitinho a hora que teu bebê nascer, né? Com certeza. E aquilo que eu falei, né? Procurar um médico de confiança, tá? E a gente, como eu falei, a gente tem que pensar sempre nas complicações, né? Como eu falei, nem tudo já são flores. Ir para uma maternidade, isso é importante orientar quem está nos prestigiando agora, que tenha uma UTI de qualidade. Nós estamos em São Paulo. Fundamental. Nem todos os centros... Existem hospitais, doutor, que Veja bem, são do governo... pensando nas complicações. Ninguém Sim. pensando nas complicações. É que você sempre tem que pesar aí os dois lados. Lógico. Mas hoje existem hospitais que o governo disponibiliza com toda essa segurança também. Sim. Tá. Tem hospitais públicos que são de referência, sim. Tá? Isso é muito importante. Então, você procura aí consulta na sua cidade, né? Com certeza. E você vai ter o teu bebê aí da forma mais segura possível. Só para a gente finalizar, doutor, por exemplo, aquelas coisas que a gente escuta, chegou, trabalhou o dia inteiro, coloca a perna para cima, isso influencia a impressão? Sim, olha, o que é importante? A gente sabe que existe um risco, principalmente para uma primeira gravidez, a gente fala, né? Você vê que a primeira, ela está um pouco estressada, olha, a gente orienta já no final para ela que fique deitada do lado esquerdo, o famoso DLE, decúbito lateral esquerdo, quando ela for dormir, for descansar, porque isso facilita o retorno das partes baixas para o coração, que é uma das formas de tentar evitar uma hipertensão. A gente fala tentar evitar, Fernanda, que é aquela história, né? Hipertensão, a gente não sabe a causa, aquilo que eu falei no começo da entrevista. O médico faz a sua parte, a paciente faz a parte dela, sendo orientada, cumprindo o que tem que ser feito, só que tem a natureza e o fator genético que a gente jamais vai conseguir controlar. Se minha mãe teve um problema desse na gravidez, é mais fácil que eu tenha. Pode ser, se você... Hoje em dia existe estudo genético, se você pode ser, é um fator de risco que o médico tem que ficar de olho, tá? Uma paciente já teve uma hipertensão na gravidez anterior, está grávida, tem que ficar de olho, tá? Obesa, muito mais de olho. Então, a gente está dito aí, ó, gravidez não pode comer por 2, viu? Tem muita grávida que fala que sente fome e tudo, mas tem que dar uma controlada na boquinha controlada. aí, né? Importante a grávida, embora a gente vai sair um pouco do assunto, a grávida tem que andar, porque a própria gravidez já é uma estação de trombose, que tem que andar pelo menos meia hora a 1 hora por dia. É importante a grávida andar, não deixe de andar mesmo, não é fazer... Porque no final... ela vai estar com aquela barriga grande, pesada, não vai conseguir fazer muito esforço mesmo. Tem que andar. Então, caminhar, vai. Às vezes deixa o carro aí, vai na padaria a pé. Exatamente. Que já muda todo o teu destino aí, tua gestação, né? Exatamente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo. Obrigada, viu, doutor? Imagina, com o maior prazer. Fernanda, como eu falei, cada vez mais audiência pela sua simpatia, pela sua elegância, pela sua competência. Muito, porque eu tenho sempre convidados muito especiais aqui. É o caso do Dr. Michel, que é recorde de mensagens aí, cada vez que senta aqui conversa com a gente. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, não sai daí que a gente volta já. Bate lá, volta cá. Obrigada.